Então, boa tarde. Vamos lá, dando continuidade ao nosso curso de controle de constitucionalidade. A gente agora vai estudar os modelos de controle. Então, o que que acontece? Ali no ponto 1, a gente entende qual é a definição de controle de constitucionalidade, o que que significa controlar a constitucionalidade, situando a ideia de controle a partir de um movimento constitucional, para que a gente entenda o que que significa uma Constituição, o que que ela precisa ter, né? Qual é o objetivo de uma Constituição relacionada a limitar o poder do Estado, entendendo também que o controle funciona como uma garantia da supremacia dessa Constituição, né? À medida que a gente, a partir desse movimento político e jurídico, coloca a Constituição no topo do ordenamento, o controle vai servir para verificar que a legislação que seja produzida, que ela seja compatível com a Constituição. Afinal, caso contrário, a gente não conseguiria manter essa supremacia, não conseguiria manter a Constituição no topo do ordenamento. Então, a gente entende ali o controle como uma verificação de compatibilidade, onde a gente tem como referência a norma constitucional e entende o que, que eu preciso para fazer controle de constitucionalidade, onde a gente falava que a gente precisa de supremacia, um órgão que faça controle, uma constituição formal, escrita e rígida que funciona para a gente como referência, e uma consequência que é uma sanção para o controle de constitucionalidade, uma consequência para a norma que afronta a Constituição. Daí, ali no finalzinho do ponto 1, da metade para o final, a gente começa a falar das matrizes históricas do controle de constitucionalidade, entendendo ali que o controle nasce nos Estados Unidos, baseado no caso concreto, que a gente vai chamar de controle difuso, mas que esse controle difuso, da forma como ele foi concebido, não se adapta totalmente a um sistema de civil law, motivo pelo qual Kelsen vai criar o controle concentrado, né, feito por um tribunal constitucional, e que na França o controle vai ter uma natureza política. Daí lá para o final a gente começa a falar sobre o controle no direito brasileiro, entendendo ali que a gente começa com o controle difuso, que é inaugurado em 1891 e mantido em todos os demais ordenamentos, que o controle concentrado vai sofrer oscilações até chegar em 88, que é uma Constituição que vai reconfigurar totalmente o controle concentrado no Brasil. Fazendo o quê? Aumentando o número de ações, aumentando o rol de legitimados. Antes a gente só tinha o PGR para provocar o controle de constitucionalidade concentrado. Aí, a partir de 88, a gente passa a ter um rol muito mais extenso de legitimados e de ações, o que provoca aí uma mudança de panorama no controle do direito brasileiro, a partir do qual o controle concentrado fica mais democrático, mais acessível, e ele passa a dividir espaço com o controle difuso, que antes era o total protagonista, né? Daí foi mais ou menos isso que a gente falou na primeira aula. Aí, aqui no ponto 2, o que, que a gente vai fazer? A gente vai entender como é que esse controle de constitucionalidade aparece no direito brasileiro. Porque o que, que eu disse? Eu disse que o Brasil ele utiliza todas as matrizes históricas de controle de constitucionalidade. O que vai significar que o Brasil adota todos os sistemas existentes. Ele não opta por uma vertente única. Ele adota todas as vertentes. Então, todas as formas de controlar a constitucionalidade, elas existem no direito brasileiro. O que a gente vai traçar no ponto 2 é um panorama do que existe, para a gente ter uma leitura geral do controle no Brasil, e aí depois a gente vai voltar nossas atenções com mais detalhe naquilo que a gente precisa de mais detalhe, que é o controle jurídico. Mas vamos lá. Para a gente entender esses modelos de controle, primeiro a gente vê ali que a gente pode classificar o controle quanto à natureza do órgão. Então, eu coloquei aqui, ó. Quanto à natureza do órgão, o controle pode ser jurídico, político ou misto, certo? Como é que eu vou entender aqui? O controle jurídico é o que é feito no Poder Judiciário, tá? Então, toda vez que eu falo em controle jurídico, tanto que às vezes ele é chamado de jurisdicional. Então, o controle jurídico ou jurisdicional vai ser o controle que é feito pelo Poder Judiciário.
tá? Aí, a partir daí, eu já consigo entender que o controle político é aquele que é feito fora do Poder Judiciário. Então, vejamos, se ele é feito fora do Poder Judiciário, ele vai ser feito pelos poderes políticos. Então, a gente tem aí o poder executivo e o poder legislativo. Então, eu separo o controle assim. Eu já sei que o jurídico é feito no judiciário. Político, eu sei que ele é feito pelos poderes políticos que não são o poder judiciário. Então, eu tenho aqui poder legislativo e poder executivo fazendo controle político. Só que o que, que acontece aqui? Antes de passar para o controle misto, eu preciso fazer uma observação. A gente vai ver na doutrina duas formas de utilizar essa nomenclatura quanto à natureza do órgão. Eu posso falar sobre a natureza do órgão querendo tratar do sistema de controle num estado. Então, eu estou analisando isso de uma forma mais abrangente. Então, você vai ver que muitas vezes na doutrina você vai encontrar escrito assim: que o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil é um sistema jurisdicional, é um sistema jurídico. E isso está correto, porque essa frase ela quer dizer o seguinte: ela quer dizer que no Brasil nós temos uma preponderância, nós temos um destaque, nós temos um protagonismo no Poder Judiciário, o que de fato acontece. Olha, por mais que a gente tenha mecanismos jurídicos e mecanismos políticos, o jurídico no Brasil é o que predomina, é o que é mais utilizado, né? É o que ganha o maior destaque, é o predominante. Então, observa que a gente está falando em predominância, a gente não está falando em exclusividade. Então, eu posso sim dizer que o Brasil ele tem um sistema de controle que é jurídico, jurisdicional. Porque quando eu digo isso, eu não estou afirmando que o Brasil só tem controle jurídico. Eu estou dizendo que é uma predominância, um destaque. Até aí, tranquilo, Bruno? Agora, olha só. Muitas vezes a gente vai ver essa palavra sendo utilizada de outra forma. A gente vai ver essa palavra utilizada para tratar das vias, dos mecanismos específicos. Então, se eu disser, por exemplo, que eu tenho uma ação direta de constitucionalidade, essa ação é julgada no Poder Judiciário. Então, essa ação é um mecanismo de controle que é jurídico. Beleza? Sim, Agora, eu posso falar outra coisa. Eu posso dizer o seguinte: que eu tenho, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, conhecida popularmente como CCJ. A CCJ, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela faz controle de constitucionalidade. Só que a CCJ, ela integra o poder legislativo, certo? sim. Então, eu posso dizer que a CCJ é um mecanismo de controle político. Isso também vai estar certo. Porque eu estou falando da CCJ, eu não estou falando do controle no Brasil. Entendeu? Ah, sim. Inclusive, cai muito em prova da OAB sobre ela. Muito, 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 muito. Então, assim, se eu estou me referindo ao contexto daquele sistema de uma forma mais ampla, e eu digo que ele é jurídico, eu estou dizendo que o jurídico predomina, mas não é exclusivo. Então, e se eu estou me referindo ao mecanismo, aquela via, aquela forma de controlar, eu posso dizer sim que a CCJ é uma forma de controle político e que uma ação direta é uma forma de controle jurídico, porque uma acontece no judiciário e o outro acontece fora. Até aí, tranquilo? Sim. Agora, se eu disser, e se a questão disser que o Brasil só tem controle jurídico, tá errado. Porque o Brasil tem outros mecanismos de controle. Agora, olha como você tem que ter realmente uma leitura atenta. Porque eu não posso dizer que o Brasil só tem controle jurídico, que o Brasil tem uma exclusividade do controle jurídico. Não. Agora, se eu disser o sistema de controle no Brasil é jurisdicional, tá certo. Entendeu? Ah, que O coisa, viu? misto é. O misto aqui, o que que acontece no controle misto? No controle misto, nós vamos ter um sistema que separa a natureza do órgão do controle pelo tipo de norma. E o exemplo que a gente tem é a Suíça. O que que a Suíça faz?
ela vai submeter as suas leis federais a controle político e as estaduais a controle jurídico. Então, repara que ela não está utilizando todas as vias de uma forma predominante ou tendo um sistema mais complexo, como é o nosso caso. O que está acontecendo na Suíça é que eles separam pelo tipo de norma. E aí eles submetem as leis federais a controle político e as estaduais a jurídico. Então, como eles separam pelo tipo, é misto. O Brasil não tem um controle misto. O Brasil tem Eu um achei que controle jurisdicional, porque há um destaque, há uma predominância do poder judiciário. minha mente fez assim agora, porque eu jurava que você ia falar, mas na verdade o Brasil é misto. O Brasil não é Porque misto. se tem os dois, eu achava que isso automaticamente era misto. Quanto Automaticamente à era misto. natureza do órgão. E aí você tem que Ah, ver ok. o que está sendo perguntado. Entendeu? Ah, ok. Porque você vai Entendi a ver muita pegadinha. doutrina falando, e muita questão falando o seguinte: o Brasil tem um controle híbrido, porque ele mistura o difuso e o concentrado, certo? Se eu estou me referindo à mistura entre o difuso e o concentrado, de fato isso acontece. Agora, o Brasil não tem um controle misto quanto à natureza do órgão, porque quem tem um controle misto é a Suíça, que separa pelo tipo de norma. A gente não. A gente tem, de fato, uma preponderância do controle jurisdicional. Porque aqui o que eu estou analisando é tão puramente a natureza do órgão. Eu não estou perguntando se é difuso ou concentrado. Entendeu? Ah, entendi agora a É diferença. babado. É babado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ainda bem que você especificou, porque na minha cabeça eu já estava tirando uma outra conclusão. Uhum. E o exemplo de controle político é a França, que a gente falou, que tem toda uma matriz, todo um histórico de desconfiança no poder judiciário, e aí vai realmente basear o seu controle todo com base no Conselho Constitucional, que é um órgão de composição política. Então eu poderia colocar assim, quer ver? Ah, deixa eu mudar a cor aqui. Eu poderia dizer que um exemplo de controle jurídico é o Brasil. Eu poderia dizer que um exemplo de controle político é a França, e eu poderia dizer que um exemplo de controle misto é a Suíça. Agora, eu tenho que fazer uma observação e ter atenção aqui, porque se a questão me pergunta sobre um mecanismo específico, aí eu tenho que entender que ela não está me perguntando sobre o sistema, ela está me perguntando sobre o mecanismo. Então, se ela te disser assim, ah, eu tenho um veto, quem veta é o presidente. O veto é um mecanismo de controle político, Mítico, certo? sim. Ela não está perguntando sobre o sistema do Brasil, entendeu? Ah, ok. Ok? Sim. Vou até Então, vamos anotar isso aqui. continuando. Daqui a pouco eu falo do veto, que eu vou falar de tudo. Viu? Sim, senhora. Vou falar de tudo. Mas assim, a gente não termina o ponto 2 na aula de hoje, não. A gente termina ele na aula que vem. Então vamos lá. Tópico 2. Quanto ao momento do controle. Aqui eu estou me perguntando, né, o momento em que o controle é exercido. Aí eu tenho duas possibilidades. O controle pode ser preventivo ou repressivo. Sendo bem óbvia, o controle preventivo ele quer prevenir que a norma ingresse no ordenamento inconstitucional. Ele quer evitar. Porque, assim, o que, que o controle preventivo pensa? É muito melhor eu verificar essa norma enquanto ela está sendo feita e impedir que ela entre no ordenamento, porque ela está violando a Constituição, do que depois eu ter que lidar com os efeitos e com as consequências de uma norma inconstitucional no ordenamento, sabe? Então, o controle preventivo ele vai pensar na prevenção, ele vai pensar num controle que é feito durante o processo de elaboração da norma. Por consequência, se a gente sabe que o processo de elaboração da norma é chamado de processo legislativo, por consequência, o controle preventivo acontece durante o processo legislativo. Concorda? Ok. Então vamos lá. O controle preventivo, ele vai acontecer durante o processo legislativo. Esse negócio de poder riscar no tablet mudou minha vida na aula online. Mudou. Transformação de vida isso aqui.
Por mais que a letra não Dá, fique a mesma coisa, mas nossa, é outra vida você poder riscar. É uma mas sua liberdade. letra é linda. Mas sua letra é linda, então Ai, obrigada. anula. Ô, Isa, tá dando para Hum. escutar eu digitando, porque às vezes eu me empolgo e digito forte. Pode digitar, não me incomoda, não. Não me Ah, tá. incomoda, não. Eu fiquei só preocupada de ficar saindo na gravação. Não, não. Não vai atrapalhar, não. Ai, então tudo certo. Olha só. Então vamos lá. Já entendemos que o controle preventivo quer evitar que a norma entre no ordenamento inconstitucional, então, por consequência, ele vai atuar durante o processo legislativo. Tá aí de boa, né? O Uhum. controle repressivo, o que que ele quer? Ele quer atacar a norma inconstitucional. Ele quer atuar com normas prontas e acabadas. Normas prontas e acabadas. Ele quer reparar, ou seja, ele quer é, alcançar as espécies que já são prontas e acabadas. Então, a gente tem aqui um objetivo que a doutrina usa expressão muito específica para falar disso. Ela vai falar isso, a gente vai repetir várias vezes durante o curso. Ela vai falar em higienizar o ordenamento jurídico. Por que higienizar? Porque a inconstitucionalidade é um vício, é um equívoco. Hum, Então, o que, que o controle preventivo quer fazer? Ele quer higienizar o ordenamento jurídico porque ele quer retirar do ordenamento as normas que são inconstitucionais. Só que essas normas, no caso do repressivo, eu falei preventivo, né? No caso do repressivo, a norma já está pronta. Até aí fez sentido? super. Tá, Ótimo. dá para conectar agora. Eu tô bem devagar porque nem eu nem você estamos com pressa. Então, assim, às vezes é até melhor, né? Então vamos lá. A pergunta que vai se fazer nesse momento é o seguinte: e a norma em vacácio legis é controle preventivo ou repressivo? Vou até colocar aqui. O Ai, que que você acha? porque, quer dizer, ela não tá, ela tá pronta, mas não tá acabada, porque ela ainda não entrou em, 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 em vigor em si. Hum, Mas o fato dela já ter sido publicada, eu acho que talvez repressivo, não? é. Ah, então acertei. A pessoa que estudou processo legislativo é outra história, né? Porque toda vez que eu faço essa pergunta em aula, o pessoal erra, fala que é preventivo. Olha só, nesse momento, a gente recupera coisas que vocês estudam lá no começo do curso, e lá no começo vocês não têm nenhuma Ui, noção do que isso vai servir. pegar a luz. Pode ficar à Tava vontade. escuro. Lá no começo do curso, vocês não têm ideia para que algumas coisas que vocês aprendem vai servir, mas a gente vai usar agora. Vocês se lembram que existe uma diferença entre existência, né, vigor, Sim. validade da norma? O que que vai acontecer? A gente tem um processo legislativo que, a partir da promulgação, nós temos a existência da norma no ordenamento. A norma já existe no ordenamento. A publicidade da norma vai dar conhecimento para a sociedade, mas a partir da promulgação, a norma já existe no ordenamento. O que que acontece com a norma em vacatio legis? A norma existe, mas ela ainda não está em vigor. Ela não é dotada de eficácia ainda, ela não é capaz ainda de comandar condutas dentro da sociedade. Ela já existe. Por que que existe vacatio legis? Para que a sociedade possa se adaptar com aquela nova norma. Tanto que a gente tem dois exemplos muito nítidos de vacatio legis, né? Do intuito da vacatio legis. A gente teve em 2015 a mudança no Código de Processo Civil. A gente teve uma alteração substancial em relação ao código anterior. O que que acontece? A gente vai, finaliza esse Código de Processo Civil e a gente precisa dar um tempo para que aquela sociedade conheça o novo código, discuta o novo código, né? Tenha leitura do novo código, para aí sim a gente começar a aplicar o novo código. Tanto que, a título de curiosidade, o que que aconteceu na época em 2015? A OAB, ela adota a seguinte conduta. Quando a norma está em vacatio legis, a OAB ainda não adota.
Quando termina a vacatio legis, a OAB vai e já faz a prova com o novo código, porque entende que durante a vacatio legis, toda a sociedade está se adaptando com a nova norma. E foi isso, esse é o parâmetro que a OAB adotou naquela época. Então, assim, a gente teve, eu estava dando aula nessa época, no nono semestre. Você imagina o surto do estudante de direito, que era o seguinte: ele sabia que era a última OAB com o código antigo e que a próxima OAB já ia se mudar simplesmente, só um pequeno detalhe, que era um código de processo civil. Por quê? Ai, Porque que ele dor. sabia que a vacatio legis estava acabando e que, terminada a vacatio legis, a OAB ia fazer a prova com código novo. Entendeu? Ai, Por quê? Porque durante a entendi. vacatio legis, a norma ela está sendo colocada para o conhecimento da sociedade, porém ela ainda não está vigente. Vigente no sentido de ser imperativa, de comandar, né, as condutas da sociedade. A mesma coisa aconteceu com a lei de licitação que foi alterada. Alterada a lei de licitação, a nova, ela não entra em vigor na data da publicação. Por quê? Porque nós temos uma mudança complexa de uma norma que é muito utilizada, que precisa de conhecimento, tanto que a gente vai ter o quê? Muitos congressos durante o ano, muitos eventos discutindo a lei nova. A gente vai ter a doutrina tentando aí elaborar textos, comentários, discutir a nova lei, para que aí depois de certo tempo, né, no caso do CPC, eles até prorrogaram a vacatio legis, justamente para dar Sim, tempo para as pessoas se adaptarem. Só que tem um detalhe que deixa a coisa ainda mais evidente de como a norma em vacatio legis é controle repressivo, porque quando a norma está em vacatio legis, a gente não está discutindo o texto da norma mais. A gente não está deliberando o texto da norma. O processo legislativo acabou. A norma foi promulgada. Então, o Código de Processo Civil é aquele. A lei de licitação é aquela. A gente não está alterando o texto da norma mais. Discutindo o texto da norma, não. A gente está discutindo como ela vai ser aplicada, a gente está tomando conhecimento das novas disposições. E também a partir da ideia de que a promulgação é o ato que coloca a norma no ordenamento, que torna a norma existente no ordenamento, existência e vigência são coisas diferentes. A norma em vacatio legis, ela já existe, ela está pronta, ela está posta no ordenamento. Ela só ainda não tem vigor, entendeu? entendi. Então, Então, nesse caso. Ah, perdão, pode falar. a norma em vacatio legis, por consequência, é controle repressivo. Então, nesse caso, eu fiquei pensando muito no projeto de lei do novo Código Civil, né? Uhum. Então, nesse caso, até então, é controle preventivo. No momento em que for promulgado, vai ser É, controle repressivo, mesmo que em vacatio legis, porque mesmo. o preventivo se discute o texto, o repressivo se discute os efeitos. Seria Uhum. basicamente isso? Sua ideia tá certa no sentido assim, que o preventivo ele tá atuando no processo de feitura da norma, no processo legislativo, no processo de elaboração da norma, né? Durante a vacância legis, a norma já foi elaborada, ela tá pronta. Ela ainda só não está surtindo os seus efeitos, mas ela está pronta. Então já é controle repressivo. Pronto. Beleza até aí? Beleza, eu tô gostando, tô aprendendo muita coisa já. Não, esse assunto ele é maravilhoso. As pessoas têm um mito em torno desse assunto. É porque as pessoas estudam num desespero para o assunto acabar, sabe? Com pressa. Não dá para estudar controle com pressa. Você tem que ir. E outra, tem que estudar aos poucos. Porque vai chegar num ponto que não adianta eu posso ser aqui a rainha número um da didática do Brasil, que a pessoa vai ter que estudar em casa. Não tem jeito. Tem que estudar em casa, tem que fazer questão, porque senão o assunto não entra. Porque é muito detalhe. Muito detalhe. Aqui a gente já tá só começando, mas você vai ver que o bicho pega, sabe? Então, assim, é muito detalhe. Quando o assunto tem muito detalhe, a gente fala, vocês vão absorver. Mas vai entrar Sim. mesmo quando vocês estudarem em casa e fizer questão. Aí realmente não tem pra onde correr. Mas até agora tá tranquilo, né? Tá indo. É porque tem Vamos muita lá. coisa que eu estudei antes. Ah, Então que ótimo. tá fazendo Graças a, sentido agora. graças a Deus. Tá, então vamos lá. A relação entre o momento e o órgão no direito brasileiro. Olha, eu disse que o Brasil adota todos os sistemas e todas as combinações. Então, de fato, o Brasil tem controle jurídico? Tem.
o Brasil tem controle político, ele tem também. Ele tem os dois mecanismos, né? Ele tem as duas possibilidades. Então, vou até colocar aqui, tá? Então, o Brasil tem mecanismos de controle jurídico, tem, e tem mecanismos de controle político. Se eu estou analisando a relação entre o momento e o órgão, não basta eu saber se é jurídico ou político, eu também quero saber se é preventivo ou repressivo, certo? E eu Sim. disse que o Brasil tem todas as combinações. Então, o Brasil tem controle jurídico preventivo e repressivo. E tem controle político preventivo e repressivo. Porque o Brasil tem todas as combinações. Tá bom? Ok. Agora, o que eu preciso entender desse panorama aqui? É um ponto importantíssimo para compreender tudo que vem depois, que é o seguinte. Se eu digo que no controle preventivo eu estou atacando o processo legislativo, quando eu penso no controle jurídico preventivo, eu tenho a seguinte situação: ele é jurídico, então está sendo feito no judiciário. Só que ele é preventivo, ele está atuando no processo legislativo. Qual é a situação que eu tenho aqui? Eu tenho o Poder Judiciário atuando em uma atividade que é típica dos poderes políticos. Porque se a gente pensa em processo legislativo, a gente pensa em deliberação, debate. O processo legislativo é a casa da política acontecer. No processo legislativo, o protagonista são os poderes políticos. Então, se eu perguntar para você qual é a função típica do poder legislativo, você vai me dizer que é legislar, tá? Então, quando o judiciário, nessa primeira combinação aqui, quando o judiciário ele vai fazer controle jurídico preventivo, eu tenho uma situação que é absolutamente excepcional, porque eu tenho o judiciário afetando a atividade típica de outro poder. E isso precisa ser excepcional sob pena da gente desequilibrar a relação entre os poderes. Porque imagina se eu permitisse que o judiciário fizesse controle jurídico preventivo a qualquer momento. Não é assim. O jurídico Não. preventivo, ele existe, só que ele é absolutamente excepcional. Tanto que é provavelmente uma das únicas vezes durante o semestre inteiro que eu vou poder dizer para você que só existe uma possibilidade, que a gente vai estudar daqui a pouco. Porque de fato, só existe uma via de controle jurídico preventivo. Porque eu preciso entender que o jurídico preventivo, ele é excepcional. E eu preciso saber excepcional. Ele é exceção, ele é fora da regra. Ah, eu vou botar diferente, vou botar aqui. Vou botar aqui exceção, tá? O controle jurídico preventivo é exceção e eu preciso saber por que ele é uma exceção. Ele é uma exceção porque eu tenho o judiciário afetando a atividade típica de outro poder. Se eu pudesse permitir isso de qualquer forma, eu estaria desequilibrando a atuação dos poderes que precisam ser, conforme artigo 2º, independentes e harmônicos. Se eles precisam ser harmônicos, eles precisam estar em equilíbrio. Eu não posso desequilibrar. Então, o jurídico preventivo é totalmente excepcional. Beleza? Beleza. Agora, se eu passo por controle político e eu lembro que o processo de elaboração da norma, ele é típico dos poderes políticos, especialmente do poder legislativo, que o processo legislativo, que é o processo que elabora uma norma, é a casa da política. Então, é aquilo que eu estava falando. Quando eu penso em elaboração de norma, eu penso em discussão. Eu penso em discussão de ideologias políticas, de projetos políticos, de visões diferentes que vão debater durante o processo de elaboração da norma. Então, não faz sentido que, no caso do político, o preventivo não seja a exceção, mas seja agora a regra. Não faz sentido? Faz. Porque, olha, se eu digo que o controle preventivo ele acontece durante o processo legislativo e que o processo legislativo é protagonizado pela política, então o político preventivo vai ser a regra e não a exceção. Não tem lógica? Faz. Pronto. Então eu preciso saber que o jurídico preventivo é exceção e que o político preventivo é uma regra. Eu não estou numa situação excepcional, eu estou na regra.
Até aí, beleza? Uhum. Agora a gente vai para o nosso controle jurídico. Ó, Isa, mas existe o político. O político a gente vai deixar para a aula que vem. Agora a gente vai para o controle jurídico. E eu sei que eu posso ter, como eu disse. Ai, Deus, onde é que é a cor? Aqui. Eu disse que eu posso ter controle jurídico no Brasil, que inclusive é o protagonista, é o que mais acontece. E eu disse a você que esse controle jurídico pode ser preventivo, mas que ele também pode ser repressivo. E eu sei que isso aqui é exceção, sempre. Olha só, esse controle jurídico repressivo é aquele que a gente vai estudar no âmbito do. Ele pode ser difuso, ele pode ser concentrado. O que que eu preciso saber? Eu preciso saber que esse controle jurídico repressivo, ele acontece no poder judiciário, porque Sim. ele é jurídico, e que ele atua com normas que já estão prontas, porque ele é repressivo. Beleza, Bruno? Uhum. Agora, o controle jurídico preventivo, eu disse que é exceção e só existe uma possibilidade. Essa possibilidade aqui é um mandado de segurança impetrado por parlamentar. Agora a gente vai falar só desse mandado de segurança. Eu queria saber se eu consigo passar. Ah, eu consigo baixar sem apagar. Oh, gente, que coisa de Deus isso aqui, gente. Tá. Então, estamos no jurídico. Sabemos que o repressivo é a regra, no caso do jurídico, e o preventivo é a exceção. E eu disse a você que esse controle jurídico preventivo acontece no mandado de segurança, e quem entra com esse mandado de segurança é o parlamentar. Agora a gente vai entender esse mandado de segurança. Eu vou até riscar aqui. Nunca ouvi Mandado. falar desse mandado de segurança, não, específico. Isso cai tanto, tanto que Que chega a coisa. enjoar. Por que que o negócio agora endoidou aqui? Oh, meu Jesus. Não faça isso, Eu não. tava indo tão bem. Tava rosa. O que foi que eu fiz aqui, Bru? Calma. Gente do céu. Eu não quero apagar, quero continuar, quero voltar ao que eu estava fazendo. Ah, agora acho que vai. MS. Ah, agora vai. Oh, tá azul. Vou botar rosa, né? Se a gente conseguir, porque do jeito que eu tenho aqui é difícil. Vai ser rosa, sim. Preconceito. Eu Senão eu não desisto. aprendo constitucional. Como é que eu vou Oh, aprender Jesus. constitucional com azul? É rosa. Como é que eu fiz daquela outra vez, que da outra vez deu certo e dessa vez não foi? Quem é que entende? Porque eu não Eu entendo. não entendi. Você fez. Eu lembro que você fez. Isso aí não. Eu não sei, eu também não sei. Vai entender. Vou botar verde. Ah, você clicou naquele maisinho. Mas eu não foi também. Ele foi Não? para outra coisa que não tem nada a Ah, ver tá. aqui, Então ó. não sei não. Clicando mais. Ah, então deixa vai ser verde agora. Gente, mas não é. Ah, aqui. Hum, tanto fizemos que conseguimos. Amém. Vou chamar ele de mandado de segurança do controle jurídico preventivo. Que é a única via de jurídico preventivo que existe no Brasil. E eu falo isso com gosto, com satisfação, porque poucas vezes eu vou poder dizer que não existe exceção. Só existe ele. Agora vamos entender por que que ele acontece. Olha só. Durante o processo legislativo, eu tenho regras que são determinadas pela Constituição. Eu disse Sim. a vocês na primeira aula que a Constituição ela tem supremacia material, porque o conteúdo dela tem especial relevância, mas ela também tem supremacia formal. Por quê? Porque o processo de elaboração e de reforma da Constituição é mais complexo, ela é rígida, então isso dá a ela uma supremacia formal, e também a própria Constituição condiciona a elaboração das demais normas. Então você concorda comigo que o processo legislativo, ele não é feito aleatoriamente. O processo legislativo tem regras
que são determinadas pela Constituição. Ali, a partir do artigo 59, a gente diz quais são as espécies normativas, quem é que tem iniciativa de quê, para quê, como é que é deliberado, o que é uma lei complementar, qual é o quórum para uma lei complementar. Tudo isso está determinado na Constituição. Isso significa que as regras do processo legislativo, elas são fixadas pela Constituição. Concorda comigo? Sim, Agora pensa aqui comigo. Esse processo legislativo que acontece no parlamento, ele vai ter a participação desses parlamentares, mas esses parlamentares, eles têm direito de participar de um processo legislativo que respeite a Constituição. Porque perceba, ele não tem direito de fazer vencer a visão de mundo dele, ele não tem direito de fazer vencer o projeto político dele, nem a ideologia política dele, mas ele tem direito que uma lei complementar seja votada por maioria absoluta, porque é a Constituição que determinou. Ele tem direito de participar de um processo legislativo que obedeça às regras fixadas pela Constituição. É como se fosse um jogo de futebol no qual você não tem direito de ganhar, mas você tem direito de que as regras do jogo sejam obedecidas. Então, se agora eu vou gastar todo o meu zero conhecimento de futebol, que é, por exemplo, assim, não tem aquela regra que fala que para ser gol tem que passar totalmente a linha da bola? sim. Você não tem direito de querer fazer o gol se você não fez, mas você tem direito de que aquela regra seja obedecida. A mesma coisa acontece no processo legislativo. Eu não tenho direito de fazer vencer a minha visão política a respeito da elaboração da norma, mas eu tenho direito de participar de um processo legislativo que siga as regras que a Constituição determinou. A esse direito de participar de um processo legislativo conforme a Constituição, eu vou dar o nome de devido processo legislativo. É muito Uhum. parecido com o processo legal de vocês. Só que aqui eu não tenho um processo jurisdicional. Aqui o meu processo é de elaboração da norma. Então a gente tem o direito ao devido processo legislativo, que é o direito que o parlamentar tem de participar de um processo legislativo que obedeça à Constituição. Não é lindo isso? É. Então, Então por isso que acaba sendo direito líquido e certo, né? Porque é constitucionalmente isso. assegurado. Porque você é perfeita desse jeito. Oi? Devido processo legislativo. Até aí entendemos, né? O Uhum. que é o devido processo legislativo, que é o direito que o parlamentar tem de participar de um processo que obedeça à Constituição. Agora pensa comigo aqui. Se ele está participando desse processo, esse processo viola o devido processo legislativo, ou seja, viola alguma determinação da Constituição a respeito da elaboração dessa norma, uma vez violado, surge para ele exatamente o que você falou. Surge para ele um direito líquido e certo, que é o direito líquido e certo ao devido processo legislativo. O direito líquido e certo de participar de uma elaboração da norma que siga a Constituição. Esse direito líquido e certo, se violado, é protegido por um mandado de segurança. Tá? Esse mandado de segurança, se o que eu estou analisando é a Constituição Federal, ele vai para o STF, esse mandado de segurança, Sim. tá? Vou até colocar aqui de outra cor, porque tem muita questão que cobra isso, sabe, Bru? Tem muita questão que ela vai realmente nesse termo. Ela faz assim: qual é o direito líquido e certo do mandado de segurança, do controle jurídico preventivo? Qual é o direito líquido e certo desse mandado de segurança aqui, que o Poder Judiciário está trancando o processo legislativo? Aí você tem que falar que é o direito líquido e certo ao devido processo legislativo. Eu vou até. Líquido Eu vou até olhar de e novo as provas que eu certo. fiz. Cai muito, 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 muito. Pode ser que, pela falta de atenção, não tenha visto, mas eu vou dar uma olhada. Isso aqui, esse mandado de segurança aqui, reserva de plenário e Hum. a legitimidade de ADI, objeto de ADI, isso são os clássicos de A controle, sabe? ADI, ADI sim. A ADI eu concordo, realmente. Muito, Já vi muita questão. muita questão, né? Aí, então tá aí tranquilo, né, Bruno?
Tá de Então, boa. olha só, se eu estou dizendo que existe um mandado de segurança, esse mandado de segurança, ele protege esse direito líquido e certo, que é o devido processo legislativo. Se o STF concede a ordem nesse mandado de segurança, se o STF concede esse mandado de segurança, qual vai ser a consequência? Ele vai trancar o processo legislativo, ou seja, vai parar de tramitar. Isso é, se é verificado que o processo legislativo está violando a Constituição, se eu concedo o mandado de segurança, eu preciso paralisar aquela discussão. Então, concedido o mandado de segurança, a consequência dele vai ser trancar o processo legislativo. Ok? Ok. Agora, a gente também precisa perceber que esse mandado de segurança, ele pode acontecer em duas situações. Por quê? Eu posso ter projetos de lei ou até outras espécies, mas eu posso ter a elaboração de emendas constitucionais. Quando eu tenho um projeto de lei, é o que a gente chama de PL, quando eu tenho emenda, a gente vai chamar, né, Esse. emenda constitucional. Aqui eu tenho situações diferentes. Por quê? Porque quando eu falo nas designações do processo legislativo em relação aos projetos de lei, e aí eu também estou querendo dizer das outras espécies, tá? Todas as outras espécies que não são emenda, só estou usando aqui no sentido mais genérico, tá? Mas se a gente fala aqui de todas as espécies que não são emenda, a Constituição ela vai se ater quanto ao processo de elaboração, ela vai tratar de questões que são formais. Concorda? Sim. Ela vai falar da iniciativa, ela vai falar do quórum, ela vai falar da deliberação. Agora, quando eu estou tratando de emendas constitucionais, eu vou ter uma situação muito específica, porque as emendas elas vão ser regulamentadas ali no artigo 60. E no artigo 60, eu sei que vocês viram isso comigo, em que a gente fala lá do poder de reforma da Forma. Constituição, que a gente vai chamar de poder, né, constituído, ou tem gente que chama de constituinte, reformador. Aí a gente falava que o poder reformador, ele é condicionado, ele é limitado, porque eu não posso reformar a Constituição de qualquer jeito. Eu tenho regras para isso. Só que no artigo 60, eu tenho questões que são formais. Tenho. A emenda não tem sanção nem veto, a emenda não pode ser submetida duas vezes na mesma sessão legislativa, a emenda tem a iniciativa fixada lá também no artigo 60. Então, existem também questões formais relacionadas à emenda. Só que a emenda tem uma coisa que as outras espécies normativas não têm. A emenda tem Questões limites materiais. materiais à sua elaboração. Perfeito, né? Eu tô Lembra que entendendo onde é que você quer chegar agora. Tá entendendo, né? Lembra Então, que eu dizia a vocês que a emenda tem limitações materiais, né? Limites materiais, que são determinados no 60, parágrafo 4 e que vão ter um nome específico para isso que a gente chama de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas nada mais são do que limites de conteúdo à reforma da Constituição. Elas colocam lá conteúdos que são protegidos. Não faz sentido? Eu até abri minha Constituição aqui para eu ler junto com você agora, que a gente vai eu, para o 60, parágrafo 4. eu ia copiar aqui. Eu posso até copiar. Deixa eu ver aqui. Hum. O negócio desse assunto, sabe, Bruno? É que controle de constitucionalidade, ele é um assunto que ele vai mexer em todos os assuntos. Ele vai fazer, porque a gente vai de cláusula pétrea até introdução ao direito, a gente vai trabalhar e a gente vai rememorar vários assuntos. Então, Eu onde é tô que a pensando galera nisso se mesmo. perde? A importância da base.
Importância da base. Porque se você sabe onde é o que é cláusula pétrea, você já sabe onde eu estou querendo chegar com essa minha conversa aqui. Entendeu? É engraçado porque é muito interessante porque justamente isso faz muito mais sentido esse mandado de segurança do que esperar para ter uma ADI, vamos supor, para uma questão de limitação material, né? Eu tentando agora diminuir o trem. Consegui colar, mas não consegui diminuir. Ah, eu acho que tem aí. Ah, Oh, esculhambei tudo. Aí eu vou colocar aqui embaixo, ó. Pronto, assim ficou bem melhor, né? tá ótimo. Olha só. Aqui eu tô no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então eu entendi que, no caso da emenda, ao contrário das outras espécies normativas, eu vou ter uma situação específica em que a Constituição me dá limites formais para elaboração, mas ela também me dá limites de conteúdo, limites materiais, que estão no 60, parágrafo 4º, que a gente chama de cláusula pétrea, certo? Sim. Agora vamos ler aqui o 60, parágrafo 4º. Olha o que ele me diz. Ele diz assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, aí vem com as cláusulas pétreas todas, né? Forma federativa de Estado, voto e tal, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Só que não será objeto de deliberação. Nossa. A Constituição não está dizendo que não pode aprovar, ela está dizendo que não pode nem votar, porque deliberar é votar. Volta lá Sim. em processo legislativo, você vai lembrar o que é deliberação. A deliberação é onde acontece a votação. Então, veja só, se a Constituição me diz que a proposta de emenda que seja tendente a abolir cláusula pétrea, não pode ser deliberada, isso aqui dá para o parlamentar o direito de trancar o processo legislativo que seja tendente a abolir cláusula pétrea. Não faz sentido? Porque a Constituição não está dizendo que não Uhum. pode existir. Ela não está dizendo que não pode aprovar. Ela está dizendo que não pode votar. Tá. Isso vai significar que esse mandado de segurança que a gente está estudando aqui, Bru, ele pode acontecer em duas situações. Se for um projeto de lei ou demais espécies normativas, eu vou me ater a questões que são formais. Só que, no caso da emenda, como eu tenho um limite de conteúdo, que é cláusula pétrea, no caso da emenda eu posso ter questões formais, mas eu posso também ter questões que são materiais, que são as cláusulas pétreas. Então, se a PEC for tendente a abolir cláusula pétrea, o parlamentar pode entrar com mandado de segurança para trancar a tramitação da PEC. Entendeu? Isso já Poxa, que aconteceu, isso legal. acontece com muita frequência. Isso não é algo teórico, doutrinário. Isso é algo da prática da jurisprudência do Supremo. A gente tem diversos exemplos. Toda emenda que seja polêmica vai ter um parlamentar que discorda da emenda que vai querer argumentar que ela fere cláusula pétrea. O exemplo clássico, né, até um pouco mais antigo, mas que serve para a gente ilustrar o que eu estou querendo dizer, foi uma época ali, nos idos de 2016, que a gente estava tendo uma PEC tramitando para reduzir a maioridade penal, para Uhum. passar a maioridade penal de 18 para 16. Eu lembro Na disso. época, a gente tinha duas visões a respeito dessa mudança. Tinha gente que entendia que mudar de 18 para 16 seria tendente a abolir o direito, porque pensa assim, ó, se a maioridade penal é uma garantia individual, é um direito individual fundamental, certo? Se a Constituição aqui, ó, inciso 4º, colocou direito e garantia individual, então já sabemos que essa maioridade penal é cláusula pétrea. Primeiro passo. Só que, com relação a essa redução de 18 para 16 ser tendente a abolir ou não, a gente tinha duas visões muito diferentes. A gente tinha a visão de que quando eu reduzo de 18 para 16, na verdade eu sou tendente a abolir. Por quê? Porque eu estou levando a um esvaziamento da proteção. Eu Uhum. estou atingindo o que a discussão em torno da cláusula pétrea, ela gira em torno disso. Ela vai falar do núcleo essencial da cláusula pétrea. Então, será que eu estou desnaturando, estou descaracterizando a maioridade penal quando eu mudo de 18 para 16? Tinha gente que afirmava que sim. Agora, tinha outra corrente que dizia que não,
que quando eu mudo de 18 para 16, eu não estou desnaturalizando, eu não estou descaracterizando a maioridade penal. Eu estou fazendo uma adaptação do direito. E adaptações são permitidas, porque eu disse a vocês quando eu dei aula disso. A cláusula pétrea, ela não impede a emenda sobre o tema. Sim. Só que a emenda não pode ser tendente a abolir. É por isso que cláusula pétrea dá tanta divergência, dá tanta discussão. Porque não é algo matemático. Você vai discutir se está sendo afetado o núcleo essencial do direito. E no caso da redução, a gente tinha duas visões. A gente tinha gente que entendia que sim, porque se eu reduzo de 18 para 16, eu estou descaracterizando a proteção. Mas tinha gente que entendia que não, que eu estou fazendo só adaptação de idade. Aí as pessoas vão trazer estudos de um lado e estudos de outro. A respeito da formação cerebral do sujeito, a respeito da formação psicológica do sujeito, se um sujeito com 16 anos ele está pronto ou não para responder via Código Penal ou não. Então, assim, é uma discussão que é aberta. Fato é, se eu sou um parlamentar, eu não quero a redução. Eu tenho o artigo 60 me dizendo que a PEC tendente a abolir cláusula pétrea não pode ser deliberada. Não faz sentido que isso viole o meu devido processo legislativo. Então, essa situação também pode ser fundamento desse mandado de segurança que a gente está analisando. Aí é Tá só bom? entrar com o mandato de segurança e aí, teoricamente, resolve o problema. É, é. Mas aí ele vai argumentar, ele vai ver se o Sim. STF concorda com ele, né? Segue o mesmo Outra prazo, Isa, história. de 120 dias, tudo bonitinho? Ah, 120 dias, tudo bonitinho, mesma coisa. Lei do mandado de segurança, é um mandado de segurança normal. A única coisa dele é que o direito violado é o direito ao devido processo legislativo. pois eu acabei de receber uma mensagem de Dan falando Ah, que, porque a gente vai se ver hoje, e aconteceu um problema lá com o carro, ele só vai poder me buscar às 6h30. Aí tem como a gente acabar às seis e dá? meia? Não, a gente vai Até acabar dez. antes disso mesmo, vai dar Ah, tempo, então pronto. Então pronto, viu? perfeito. Porque lembra que eu falei que é só o jurídico hoje? Então a gente já tá Ah, sim, acabando. verdade. Agora, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber o que é cobrado a respeito desse mandado de segurança, porque as questões elas não vão parar por aí, tá? Eu preciso saber sobre a legitimidade. Gente, eu tô amando riscar. Se deixar, eu vou riscar esse trem inteiro, tá? Por Eu, favor. eu tenho que saber da legitimidade. Oh, Deus. Fui me empolgar, né? Ai, ai. Ó, então, eu tenho que saber da legitimidade desse MS. Olha só. Se esse MS protege o devido processo legislativo, quem participa de processo legislativo é parlamentar. A Sim. legitimidade, Bru, ela é exclusiva do parlamentar. É só ele e acabou, viu? Uhum. Ela é exclusiva do parlamentar. A questão, ela vai florear. Ela vai colocar o partido político, ela vai colocar o presidente, ela vai inventar. Você vai se ater ao que eu te falei. A legitimidade é exclusiva do parlamentar e pronto, e acabou, tá? Uhum. Agora, ela é exclusiva do parlamentar, ele pode entrar, né, como legitimado único, sozinho, ou ele pode entrar com outros que concordem com ele, em litisconsórcio. Não é mesmo? Uhum. Porque se um monte de parlamentar concorda com ele, eles podem entrar na mesma ação em litisconsórcio. Eu ia te perguntar justamente isso, se cabia litisconsórcio. Cabe, ele entra com os que concordam com ele em litisconsórcio. Agora, pode acontecer a seguinte situação aqui. Supondo que esse parlamentar ele ingressou com esse mandado de segurança. E aí, durante o processo desse mandado de segurança, eu tenho uma perda de mandato. Então, ele perdeu o mandato no curso do processo do mandado de segurança. Se ele perdeu o mandato, o que que entende-se? Se a legitimidade é exclusiva do parlamentar e se é a condição de parlamentar que sustenta a legitimidade dele, se ele perde o mandato, ele perde a legitimidade junto. Concorda? Ah, ok. Você Uhum. lembra que legitimidade, olha como controle vai em tudo. Você lembra de que legitimidade da causa é uma das condições da ação? Sim. Se ele perde a legitimidade, ele perde uma das condições da ação. Se ele está sozinho,
e ele perde o mandato, ele perde a legitimidade, eu vou ter que extinguir sem julgamento do mérito. Caramba! Por quê? Porque é a falta de uma das condições da ação. Eu tenho que extinguir o processo sem julgamento do mérito, porque ele perdeu a legitimidade que sustentava, né, essa ação. Ele perdeu o mandato que dava a ele a legitimidade para ir reclamar. Porque perceba, Bru, você, não podemos entrar com esse mandado de segurança. O partido dele não pode entrar com esse mandado de segurança. É a Sim. condição dele de parlamentar que sustenta a legitimidade dele nesse MS. Então, ele perdeu o mandato, ele perde a legitimidade junto. Agora, isso acontece quando ele está sozinho na causa, certo? Sim. Agora, se ele está em litisconsórcio, ele perdeu o mandato dele e outros continuam com o mandato, então eu posso prosseguir o feito sem nenhum problema. Por quê? Porque eu tenho outros participantes do polo ativo da ação, né? Eu tenho outros participantes que vão sustentar a legitimidade, porque ele perdeu a legitimidade dele. Mas se ele tem outros e litisconsórcio, esse mandato de segurança vai conseguir continuar. Agora, se ele estava sozinho, aí já não tem o que fazer. Eu entendo por consequência lógica. Isso é óbvio. E É. eu não tô. Mas a opinião pessoal sempre é diferente. Eu fiquei com dó pelo fato de extinguir. Eu sei que é por consequência lógica. Mas imagina, você tá ali lutando contra uma violação. E aí você perde por algum motivo. E aí extingue. Então eu fico pensando como se fosse um esforço perdido, sabe? Uhum. Então, assim, só para a gente já caminhando para Uhum. fechar aqui. Pode aparecer também, Bru, assim, que o direito líquido e certo desse MS, que é o que a gente viu devido ao processo legislativo, pode aparecer com a seguinte expressão: ele tem o direito de não deliberar em um processo legislativo inconstitucional. Pode aparecer assim também, por óbvio, tá certo, né? Uhum. É o que a gente acabou de falar. Podem perguntar para você qual é o ato coator. Qual é? Colocar em pauta justamente o quê? Um processo legislativo que viola a Constituição. Até aí, beleza, Bruno? Uhum. Eu tenho o direito de não deliberar, o ato, né? Coator do SMS vai ser colocar em pauta. A competência, se minha referência é a Constituição Federal, minha competência é o STF, que o STF que tem a guarda da Constituição Federal, tá? Sim. A autoridade coatora vai ser a mesa da Câmara ou do Senado, que é quem coloca em pauta, certo? No Uhum. caso, onde a proposta esteja, não é mesmo? Sim. Aí aqui vem outra observação importante ainda na legitimidade dele. Repare que o parlamentar, ele é legitimado, mas tem que ser o parlamentar da casa legislativa onde a proposta está. Seja essa proposta uma PEC, seja um projeto de lei, tanto faz. Então, assim, se a PEC está na Câmara, um senador não pode entrar com esse MS, não, certo? Sim. Então, a legitimidade exclusiva do parlamentar, né, vou até colocar aqui, da Casa Legislativa em tramitação, ou seja, da Casa Legislativa onde aquela proposta está. Se a proposta ou o projeto de lei está na Câmara, pode ser um deputado. Se está no Senado, pode ser um senador, Não. certo? E a autoridade da coatora vai ser justamente a mesa da Câmara ou a mesa do Senado. Hum, a
Pretensão desse MS, a pretensão, a gente já viu. O que vai acontecer é trancar o processo legislativo, porque ele está violando a Constituição. Sim. O que mais? Legitimidade já falei. E a última observação é com relação ao que se chama de norma interna corporis, que é algo que não é admitido. Por exemplo, violação de regimentos internos. Ah, sim. Não sustenta esse MS. Então, assim, o que acontece é que entende-se que se as questões relacionadas à argumentação do parlamentar são questões internas da casa, relacionadas a normas regimentais internas, é a casa legislativa que deve resolver como é que ela vai tratar aquela questão. E que caso o judiciário afetasse, interferisse nesse caso, que ele estaria de novo violando a separação de poderes. Então, norma interna corporis, norma de regimento interno, detalhes relacionados à organização interna da casa também não sustentam esse mandado de segurança. Tem que ser uma norma prevista na Constituição, porque a gente está falando aqui de devido processo legislativo com uma referência que é constitucional. Tanto que Uhum. por isso que é controle de constitucionalidade, porque pensa no caso que eu falei. Eu tenho uma PEC, a PEC está querendo reduzir a maioridade penal. Quem é minha referência de maioridade penal? A Constituição. Constituição. O que, que eu estou analisando? A PEC. Lembra que eu falei que controlar é verificar a compatibilidade? Eu não estou verificando se a PEC aqui é compatível com a Constituição? Controle de constitucionalidade. Agora vamos lá. Quem é que está fazendo isso? O STF jurídico, não é mesmo? Se ele está trancando a PEC, se é PEC, ela está em processo legislativo ainda, concorda? Jurídico Então vai ser preventivo. preventivo. Jurídico preventivo. E aí eu tenho que saber que essa é a única hipótese de jurídico preventivo no Brasil, e eu tenho que saber que se tudo isso aqui que eu falei, que se for proposta de emenda pode ser do caso de cláusula pétrea, nos outros casos não. Tem que saber que a legitimidade é dele, só dele, tem que estar na casa onde a proposta está, que se ele perder, tudo isso aqui. Mas isso aqui é o jurídico preventivo. E o jurídico repressivo? O jurídico repressivo a gente vai estudar depois que a gente terminar o ponto 2, a gente fica o resto do tempo inteiro no jurídico repressivo. Porque eu não falei que ele é o protagonista. Ele é o protagonista, a gente vai demorar bastante tempo nele. Mas na próxima aula a gente vai para o controle político. Porque o Caramba, jurídico a gente meio que já desenhou aqui e depois a gente volta para ele de novo para estudar o repressivo, que é a regra. depois que você deu a base, assim, que o que era a parte menos óbvia, ficou tão consequência lógica que só ia encaixando assim nos buraquinhos. Era Tudo fácil. tem lógica, Bru. Tudo em controle tem lógica. É só você manejar conhecimentos de outras matérias, manejar a sua base, usar a sua base para você entender. Porque qual é o problema de quando as pessoas estudam controle? Porque as pessoas estudam controle decorando, sabe? Se eu não te Mas é fácil de explicasse entender, por que assim. esse MS existe e eu virasse e falasse assim: olha, jurídico preventivo, mandado de segurança, não sei o que, não sei o que, mas por que que eu faço diferente? Porque eu quero que você entenda o que é isso, para que isso existe. Aí, quando você for estudar lá na frente, daqui a 10 anos, você vai lembrar o porquê. Você É não por isso que precisa. até hoje eu entendo como é que funciona o processo de nacionalidade, tudo bonitinho. Eu entendo como é que funcionam as coisas. É por isso. Porque Constitucional você. na cabeça. O primeiro estudo, na minha concepção, o primeiro estudo de qualquer assunto tem que ser um estudo para entender. Depois você foca em memorizar. Mas primeiro você tem que entender, porque até sua memorização vai ficar mais fácil. Quando você estiver estudando em casa SMS, você lembrar o que eu estou falando e por que ele existe, tudo vai fazer mais sentido. Não é? Mas tá ótimo. Tá Então ótimo. é isso. Por hoje é só. Sexta que vem a gente se vê Ah, de novo. Eu tô amando isso. eu também. Eu tava com muita saudade de ter aula sua. Então, Vou até assim. parar a gravação, viu? eu tô, eu Iniciar. tô Parar.